preço não é juro na rua de câmbio baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã de terça-feira, dia 8 de abril de 2025. E ainda repercutindo aqui aquela história das tarifas do Trump, porque ainda não acabou, né? A China vai retaliar, promete retaliar. Tá todo mundo meio. Teve um momento de pânico, né? Na sexta-feira, segunda. Ontem já foi um pouco mais tranquilo. Quinta e sexta foram dias mais de pânico. Na quinta, o Brasil ficou meio blasé, né? Tipo aquele adolescente que você fala sobre o que está acontecendo. Ele está sempre com aquela cara de sem graça. O Brasil ficou meio blasé, olhando para tudo, falando: não, a gente ficou só com 10% de taxa, então tá tudo bem, porque no relativo os outros estão se dando pior do que a gente, né? Então, mas isso não é exatamente assim. E na sexta-feira a gente já teve uma chamada de despertar, né? Um morning call para o mercado brasileiro, e as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Hoje, porém, ontem também foi um dia ruim, o Ibovespa fechou com 1,31 de queda. O S&P 500, que reúne ali um índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, fechou com 0,23 de queda. O Ibovespa não, o Nasdaq, com alta de 0,19, numa espécie de calma aí, gente, já tiramos bastante. Talvez a gente tenha que parar para dar uma reavaliada. A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre, enquanto tudo isso está acontecendo, né? O nosso Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, está por aí fazendo menções a ideias criativas para evitar os limites do arcabouço fiscal. A gente vai entender um pouco mais sobre isso também. E eu vou só lembrar sobre o Banco Master. Ontem, inclusive, eu quero pedir desculpa já de cara, porque ontem no podcast da manhã, no Acorda Sucupira, eu tive um problema com o áudio, tive que regravar 3 ou 4 vezes. E na última versão, foi a única que saiu sem o Banco Master, porque a gente já estava, como é que se fala? A gente já estava atrasado, né? Estava ficando muito atrasado o Acordo Sucupira. Mas é mais importante que vocês entendam o que eu esteja falando, né? Do que eu falar tudo que eu tenho para falar e vocês não entenderem absolutamente nada. Então, que pelo menos vocês entendam o que é mais importante, que é realmente essa história das tarifas. Beleza? Vou passar aqui para ver quem já está por aqui. Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as recomendações de vídeo toda vez que a gente tiver vídeo novo no ar, porque a gente tem essa live e tem também agora, a gente está começando o nosso Esquina Sucupira Entrevista. Começou na semana passada com o nosso querido Maílson da Nóbrega, espero que vocês já tenham assistido. Se você ainda não assistiu, volta lá no canal e assista, vale muito a pena. O Maílson, ex-ministro da Fazenda, e eu gosto de brincar com ele, que ele é o nosso presidente do Banco Central de Sucupira, falando um pouco sobre todas esses assuntos que têm, como é que se fala, tem ficado aí na pauta do noticiário recente, né, sobre economia, que são as tarifas, arcabouço fiscal, saúde fiscal brasileira, juros, Banco Central, tudo isso nessa conversa de quase uma hora aliás, na verdade, um pouquinho mais de uma hora e pouquinho, com o nosso querido ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, está aí no canal. Então, inscreva-se, ative o sininho e também deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o algoritmo aí do YouTube a entender a relevância deste conteúdo e distribuir para mais pessoas. E se você ainda não é se você ainda não é assinante lá no nosso esquinasucupira.substack.com, vá até lá, deixe seu e-mail, que é a forma que eu tenho de me comunicar com vocês sem correr muito risco, porque no fim das contas, né, neste país em que de vez em quando as mídias sociais são desligadas à revelia, ou talvez até tenha um motivo para isso, a gente perde o contato com vocês, por isso que é tão importante que eu tenha o e-mail de vocês lá no Esquina Sucupira. Tem uma assinatura
é o freemium que eles chamam, né? Então você tem acesso a praticamente tudo que eu faço de forma gratuita e algumas coisas mais específicas são só para assinantes pagos, mas a assinatura é R$ 20 por mês, então deixa de ser miserável e brincadeira. Se você quiser apoiar o Esquina Sucupira, R$ 20 por mês é o que a gente está cobrando lá no esquinasucupira.substack. Mas você pode ter acesso a praticamente tudo de forma grátis. O que acontece, no entanto, é que depois de algum tempo, todo esse arquivo passa para a parte de acesso apenas para pagantes, tá? Mas está aí o nosso Esquina Sucupira lá no Substack e também não se esqueça de estar inscrito neste canal. Aliás, os comentários ficam disponíveis apenas para, como é que se fala? Para os inscritos do canal, beleza? Então vamos lá. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Cristina Cunha, Maurício Henriques. O Carlos, que enxergas de oportunidade na renda variável com essa oscilação decorrente do tarifaço? Essa é uma pergunta difícil, hein, Carlos? Eu ontem estava pensando nisso, coincidentemente, né? Parei para dar uma olhada no que estava acontecendo na bolsa, quem já tinha sofrido mais, quem já tinha sofrido menos. Eu acho que é o seguinte, ó, de modo geral, eu não vou dar um nome. O dia que eu tiver um nome específico, eu te dou um nome específico, né? Para quem não me conhece, inclusive, porque a gente ganhou muitos inscritos em função da entrevista com o Maílson. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Oliveira, sou consultor analista, sou consultor CVM, analista profissional de investimentos CNPI, certificado. E o meu trabalho aqui é fazer vocês entenderem, é tentar transmitir um pouco do que eu entendo quando vejo as notícias e as movimentações do mercado e daquilo que eu penso. Então, voltando ao Carlos, quando eu tiver um nome específico, eu passo para você. Mas eu acho que, de forma geral, filosoficamente falando, aqueles nomes de qualidade que você tem na bolsa, né, a gente já chegou a falar deles em alguns momentos, acabaram sofrendo um pouco neste momento. Vale a pena revisitar, dar uma olhada como é que essas tarifas podem afetar o negócio deles e aí talvez trazer mais aproveitar essa queda e buy the dip, né? Hoje, aparentemente, a gente deve ter uma recuperação dos mercados, pelo menos os futuros aí de Nasdaq e S&P 500 estão apontando para uma alta, para um início de sessão em alta. A Europa fechou, está em queda agora e a Ásia fechou em alta, se recuperando da queda que ontem foi desproporcional, né? Hoje o Nikkei 225 subiu mais de 6%, mas você tem que lembrar que ele caiu quase 8% no dia anterior. Então, quando você soma tudo, ainda estamos em queda. Eu vou mostrar um gráfico já para vocês sobre o Bovespa e o resto. Mas assim, Carlos, os nomes que você já tinha interesse, agora talvez fiquem mais atraentes. Tinha uma pergunta, o Pedro Cerise gosta de falar isso, o Warren Buffett também, que é se você tivesse que comprar uma ação para 10 anos, qual ação? Você não faria nada com esse dinheiro, você só investiria nessa empresa e sacaria daqui a 10 anos qual empresa você investiria. E eu acho que é esse o raciocínio, né? Essas mudanças que a gente vê no mercado no dia a dia, elas acabam dando oportunidade de entrada nessas empresas. Bom, vamos lá, Eneida Alves, bom dia. Edwin, bom dia. A Letícia, bom dia, presidente. No excelente livro da Zeina Latifi, Os Nós do Brasil, ela diz que a visão antiliberal é também alimentada pelo fato de que o intervencionismo estatal produz rapidamente, acho que só faltou um pedaço aqui, Letícia. Aqui, ó, rapidamente, o aquecimento da economia e benefícios a grupos contemplados e quando suas consequências adversas de médio e longo prazo se materializam, entram políticas ortodoxas de ajuste para evitar um quadro mais grave na falta de um debate público de qualidade que aponta as consequências. Colocou o livro todo, Letícia. Que aponta as consequências perversas dos equívocos da ação estatal. Boa essa parte, hein? Só o finalzinho aqui. A opinião pública acaba atraindo ortodoxia à culpa da crise enquanto alimenta o saudosismo do Brasil grande.
Será que agora, e aí vem a pergunta da Letícia, será que agora isso pode não se repetir? Culparemos mesmo o PT pela crise fiscal? Excelente entrevista com o Mailson. Não, não culparemos o PT pela crise fiscal, não culparemos o Lula, e nós temos isso, tem um, uma passagem, um pessoal que fala um negócio extremamente interessante, que é, isso é meio cultural da gente, a gente terceiriza as coisas para o esotérico, né? Para o acaso. O brasileiro tem um pouco disso. Não estou dizendo que somos todos assim, mas na média a gente talvez seja assim. Que é essa ideia de que, por exemplo, se você está carregando um livro e o livro, né? Você está carregando na rua e o livro cai, a pessoa vai virar para você e falar assim: olha, o seu livro caiu, né? Que é essa expressão que a gente usa: olha, o seu livro caiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos países de língua inglesa, você fala: olha, você derrubou o seu livro. E isso é sutil, né? Talvez não fale sobre a cultura deles lá, mas isso é sutil para a gente entender a gente mesmo, né? A gente não se responsabiliza pelas coisas. Então a gente evita essa responsabilização. Então a culpa não vai ser do PT, vai ser lá na frente, quando tiver acontecendo mesmo, você fala: é agora. Porque também tem um pouco de viés da disponibilidade, etc. e tal, e a gente não assume os nossos próprios erros. Afinal de contas, quem elegeu o PT? Né? Se não todos nós. E aí, quando eu falo todos nós, o pessoal fica meio chateado e fala: não, mas eu não votei no Lula. Você não votou no Lula, mas você também fez campanha para o seu candidato, né? Você parou para ter essa conversa, porque no Brasil ainda tem essa coisa de que política não se discute ora bolas. Como não se discute política? É algo que a gente tem obrigação de discutir. Não no sentido de, porque o meu candidato é melhor que o seu, o meu candidato é mais honesto, desonesto. Não, para discutir as ideias dos candidatos. Porque o seu candidato é muito grosseiro, o meu candidato é mais educado. Isso não serve para nada. Né? Que bom que se a gente tivesse com os outros problemas resolvidos, a gente estaria discutindo se o candidato é grosseiro ou não é grosseiro. Né? Estou falando era uma reclamação do Bolsonaro, e aí quero deixar bem claro: eu acho o Bolsonaro um péssimo presidente da República. Assim como acho o Lula um péssimo presidente da República, mas quando você para pensar, e eu não queria falar muito sobre política aqui, embora acho que foi a Maria Lúcia que tenha deixado uma pergunta para mim sobre política e uma pseudo melhora ali na avaliação do Lula. Aliás, melhora não, com ele vencendo ainda nas simulações de segundo turno do Datafolha, se deve ou não acreditar em pesquisa. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente está há muito tempo preso. Tinha um amigo meu que falava isso, eu acho que faz algum sentido, não ipsilíteres, né? Mas assim, a ideia faz sentido, que nunca foi direita contra esquerda. Sempre foi nós contra eles, porque no Brasil o Estado ele achaca o cidadão. Ele vive de explorar o cidadão e não de servir o cidadão, que é o propósito para o qual ele foi criado. Então, não discutir política e ficar nessa coisa futebolística, né, de que, porque o Lula gosta do pobre, o Bolsonaro gosta de milico, milico bate no pobre, pobre assalta o milico. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. É um monte de preconceito somados que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, assim, não acho que a gente vai culpar o PT pela crise fiscal que a gente vai ter daqui a alguns anos, tá? A gente não vai culpar, assim como não vai culpar o Lula. E agora que o Trump ainda entrou com essas tarifas que devem desaquecer a economia mundial toda, a culpa vai ser do Trump, vai ser de um asteroide que passou próximo à Terra ou qualquer coisa parecida, mas nunca será nossa, porque a gente tem dificuldade de assumir que nós somos responsáveis por aquilo que acontece nesse país. Muito bem, agora fiquei parecendo pai falando, né? Carmelina dando bom dia, vamos nos informar com qualidade, valeu Carmelina. O aquecimento da economia beneficia o Gluspan, isso aqui é da Letícia. Wilson Feijó Júnior, bom dia. Túlio Michel, bom dia. Cortei o cabelo, Maria. Obrigado. Quem mais por aqui? Eu tenho que parar, né? Tiago Bonato, Vera Reis. E vamos que vamos, olha só. Vamos começar aqui com
E Letícia, de forma alguma, estou chamando sua atenção, hein? Só queria. Será que ficou parecendo? Não, né? Vamos lá. Então, a guerra das tarifas continua concentrando aí a atenção do mercado. A China diz que vai impor uma tarifa de 34% aos Estados Unidos se isso continuar. E aí o Trump já respondeu dizendo que se ela fizer isso, ele coloca mais 50 em cima das importações chinesas. Lembrem-se, o alvo de toda essa campanha tarifária é a China, tá bom? É o principal alvo. É claro que estão aproveitando tudo isso, o Trump está aproveitando tudo isso para negociar condições melhores para o comércio internacional americano. Muito baseado nessa história do déficit, que é um erro infantil, né? Se é que é um erro, às vezes é tão idiota isso, é tão burro o que está sendo feito, né? O Maílson, inclusive, fala sobre isso. É tão burro o que está sendo feito que tem horas que a gente acha que não pode ser. Tem um plano maior lá para frente. Sabe aquela história do torcedor que fala, não, ele está jogando um xadrez 4D, não sei das contas. Olha, amigo, não parece, cada vez menos parece que é algo inteligente, parece algo cada vez menos pensado e parece muito mais algo que você está tentando fazer caber na sua campanha eleitoral, né? Que era uma besteira que você falava na campanha e agora você está cumprindo a besteira que você falou, em vez de assumir o erro, né? Você vê que acontece em tudo que é lugar. Que a gente às vezes fica parando para pensar assim, mas não é possível que isso vá à frente. E ontem, inclusive, o mercado deu uma melhoradinha em função de até, pois, calma aí, eu vou pegar aqui um vídeo, porque teve ontem esse vídeo que acabou causando um alívio no mercado por um erro de interpretação, tá? Eu peguei aqui de um pessoal que já tinha legendado para ficar mais fácil aqui e foi rapidinho. Essa entrevista é uma entrevista na CNBC que acabou causando esse tumulto todo. 90-day pause, would you consider that? Bill, yeah, you know, Will you do a 90-day pause, would you consider that? Bill, yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president's going to decide. There are more than 50 countries in negotiation with the president. We've got the prime minister of Israel coming today. We've had a reach out overnight from Taiwan. And but I would urge everyone, especially Bill, to ease off the rhetoric a little bit. The fact is that say 10% baseline tariff is on what 14% of GDP. That's about how much trade we have, how many imports. And so 86% of GDP is affected by the deregulation and the tax cuts and everything else. And even if you think, and I think a lot of us at the White House think that these economic responses are exaggerated by critics, even if you think that there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP. And so the idea that it's going to be a nuclear winter or something like that is completely irresponsible rhetoric. So Esse aí é o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, que acabou respondendo. E aí você, assim, é incrível que isso tenha causado o movimento que causou no mercado ontem, porque ele acabou respondendo sim, como se fosse um sim, sim, vamos falar sobre o assunto, né? A pergunta era se haveria uma pausa de 90 dias e ele disse sim, eu acho que eu acho que o Trump vai fazer o que ele tem que fazer, etc. e tal. E isso foi entendido de que já existia essa esperança que na segunda-feira ontem houvesse um adiamento dessa história das tarifas. E aí, quando ele respondeu sim, meio que como é que se diz? Distraidamente, um sim distraído, o pessoal assumiu que isso era um sim real. E aí isso acabou até melhorando um pouco as bolsas, que depois voltaram a cair, mas com menos força, porque ainda ficou no imagético aí, na esperança de que o Trump volte com um prazo a mais para negociar essas tarifas. Lembrando que ontem mesmo, logo em seguida, né, alguns 10 minutos depois, a Casa Branca desmentiu isso, disse que era fake news, mas isso acabou ficando um pouco de onde há fumaça, há fogo, né? Bom, para quem ainda não entendeu o que aconteceu
com essas tarifas do Trump. Vou mostrar para vocês um gráfico que é este aqui, ó. E se vocês olharem, essa linha azul é o Ibovespa desde o anúncio das tarifas, tá? O Ibovespa caiu 4,27, a Nasdaq e o S&P 500 caíram 7,47, 7,75 respectivamente, tá? O que isso quer dizer? Não foi foi uma queda forte, principalmente nos 2 primeiros dias, mas depois até que voltou, voltou bem, né? Então, você chegou ali a ter 10% de queda no S&P e na Nasdaq, e isso tudo já voltou. Na época, no primeiro dia, a Casa Branca chegou a dizer que não, isso era um problema das Mag Sevens, aquelas Magnificent Sevens, que são as Big Techs americanas, que é mais ou menos isso aqui, ó. E aí, se você olhar aí as maiores quedas nesses dias, olha o tamanho do prejuízo, né? Deixa eu só tirar isso daqui, ó. Tá aí, ó, Tesla, essa mais para lá, né? Mais pro finalzinho aí, essa maior queda, caiu 52% nesses dias. A AVGO, que é uma produtora aí de microchips, né? De microprocessadores, Nvidia, Meta, Amazon, Google, Apple, JP Morgan, Lilly, Microsoft, até chegar aqui na Berkshire Hathaway, que é do nosso querido Warren Buffett, menos 6,8%, né? Todo mundo caindo aí acima de 20%, mas contaminou tudo, né? Não foi uma coisa só, apesar do que o governo Trump queria emplacar, não foi uma coisa específica de Big Techs e coisa parecida, não. É uma sensação que o pessoal está tendo, né? Uma visão que o pessoal está tendo de que você vai ter uma recessão. O Cauchy, que é isso aqui, ó, que é esse site que faz como se fossem apostas, né? Então você pode comprar aí uma possibilidade de ter uma recessão esse ano ou não, né? Então ele pergunta: recessão esse ano? Se você quiser, se você achar que sim, você paga 66 centavos por esse título que vale $1 quando o ano acabar, e se você tiver ou não uma recessão. Se você achar que não, você paga 36 centavos, você ganha essa diferença, obviamente, para $1. Hoje, 64% dos apostadores, digamos assim, dos investidores, né, do mercado, apostando que há uma chance de 64% de recessão neste ano, né? E isso tudo faz diferença por quê? Porque o Fed, ele tem, eu falava sobre isso ontem no Acorda Sucupira. O Fed ele tem 2 mandatos específicos e ele tem que escolher, né? Ele não tem que escolher, normalmente eles andam para o mesmo lado, mas você pode estar entrando num momento onde eles vão andar para lados opostos. Então você tem o emprego aumentando e a inflação aumentando ao mesmo tempo, né? Então o desemprego, a economia desaquecendo e a inflação aumentando. Quando você aumenta os juros, você reduz a inflação porque você desaquece a economia. Mas em uma economia mais desaquecida, você vai deixar a economia ainda pior. Mas, se você não fizer isso, a inflação vai ficar pior. Então, você tem essa escolha, que seria uma escolha que é, como a gente fala, ela é contraditória, né? De certa forma, assim, ela é antagônica. Pronto. Se eu escolho combater a inflação, eu desaqueço uma economia que já está desaquecida. Se eu escolho aquecer a economia, eu deixo de combater a inflação. E aí, até na semana passada, foi perguntado ao Powell, eu até comentei sobre isso, o que ele faria, o que o Fed faria se chegasse nesse momento. Ele disse que é muito cedo ainda para esse tipo de coisa, que as tarifas têm um impacto de curto prazo forte, mas que você tem que ver o que vai ser mais permanente, se a recessão ou se a inflação, mas que o Fed tem um modelo para tratar dessas situações. E qual é? Se você tiver que escolher entre aquecer a economia, né, por causa do mandato de pleno emprego, para gerar emprego, e segurar a inflação, você vai
fazer primeiro o que está mais próximo de ser obtido, né? Que vai ter mais velocidade de obtenção. Então, seria um cálculo lá, segundo ele, uma fórmula que você vê a distância que você está de cada uma da meta e quanto tempo vai precisar para você colocar na meta, baixando ou subindo juros. Lembrando, se você desce os juros, você larga um pouco a inflação de mão, você deixa a inflação subir para você gerar emprego. Ou você combate a inflação logo e aí você vai perder emprego, vai gerar desemprego. Então, essa é a ideia. O que o mercado está achando? Como eu mostrei ali do Cauchy, o mercado está achando que vai ter uma recessão esse ano nos Estados Unidos, que pode, inclusive, desacelerar a economia global como um todo e até causar uma recessão global, né? Global não quer dizer todos os países em recessão, gente, mas os países economicamente mais importantes em recessão. E aí, o mercado está apostando, portanto, em cadê aqui? Aqui, ó. Em praticamente 4 cortes na taxa de juro. Isso aqui é lá em dezembro, isso aqui é o CME Group que faz essa análise em função da precificação da curva de juros do mercado. E aí, 36% aqui, essa barrinha mais alta, achando que precificando os juros entre 3,25 e 3,50, lembrando que hoje ele está em 4,25 e 4,50, o que ensejaria então 4 cortes de 0,25 ponto percentual para levar a taxa para tudo isso. Lembrem-se que 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente estava falando se ia ter 1 ou 2 cortes. Então, isso é uma mudança gigantesca nas expectativas do mercado e por isso tanta volatilidade que a gente tem visto nesses últimos dias, né? Então, é disso que a gente está falando, é isso que realmente está mexendo nos mercados. E pior, né? Não é uma queda de juros que ajudaria a Bolsa, né? Porque normalmente quando você vê queda de juros, a Bolsa reage positivamente. É uma queda de juros em função de um problema, né? Desaquecimento econômico. E com a economia desaquecida, você vende menos. Se você vende menos, você ganha menos dinheiro. Se você ganha menos dinheiro, você lucra menos e seu acionista, você, dono da empresa, ganha menos. Por isso, as empresas passam a valer menos. Está aí em 7, 8 trilhões de dólares que sumiram do mercado, que foram dizimados nesse pós-anúncio das tarifas, né? O Trump e a equipe dele parece que tem um plano, embora eu cada vez menos acredite nisso, mas a gente tem que esperar. O Trump, ontem, no fim do dia, chegou a dizer que tem vários países já em negociação, falou que Vietnã, né, tem aquela história do que Vietnã quer zerar as taxas de importação, e aí o Bessent, ou foi alguém do governo norte-americano, falou, olha, mas não basta isso, tem também as barreiras não tarifárias, né, que são cotas, especificidades que diminuem o acesso dos produtos importados dos Estados Unidos para o Vietnã, e tudo isso ainda é fruto de uma negociação, lembrando que as tarifas começam a valer a partir de amanhã. A China disse que não está nem aí, que se aumentar a tarifa dela, ela aumenta a tarifa dele. E aí ontem a curva acabou abrindo um pouquinho, né? Os juros subiram um pouco nos Estados Unidos, e se vocês lembrarem, a China é a maior detentora de dívida pública norte-americana, que é quase uma arma contra os Estados Unidos. Imagina que se você começa a vender todas essas dívidas, né, desse volume que a China tem, você vai causar uma alta do juro lá. Lembrando que uma das ideias dessa tarifa era justamente baixar o juro para quando você renovar agora a dívida americana, você renovar com juros mais baixos, né? Porque a economia está com essa percepção de que vai ser desacelerada, você vai precisar de juros mais baixos e você pode oferecer juros mais baixos lá na frente, na rolagem da dívida. Então, assim, é complexo, eu falei isso já algumas vezes, vocês provavelmente vão me ouvir falar isso várias outras vezes, são várias partes se movimentando ao mesmo tempo. Respondendo a pergunta do Carlos lá no começo, quais são as oportunidades, etc e tal, por enquanto, né, o risco de você tomar uma decisão errada nessa movimentação é maior
do que se você esperar um pouco mais para ter um pouco mais de visibilidade sobre o que está acontecendo. Só para terminar, ontem, então, a China falou sobre essa história de responder às tarifas com tarifas, né? E também colocou lá no Twitter da Embaixada Chinesa esse vídeo do Ronald Reagan. Eu peguei emprestado aqui do Poder 360 para mostrar para vocês, porque já estava legendado, estava mais fácil aí para vocês acompanharem. O Ronald Reagan falando sobre tarifas um tempinho atrás. Agora sim. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group who forget. Pois bem, é isso, né? Então, o nosso querido Ronald Reagan, né, fazendo essa fala, na época ele estava fazendo um acordo comercial com o Japão, que ele tinha aumentado tarifa para pressionar o Japão, e estava avisando que, olha, a ideia não é essa, porque isso, no fim das contas, vai causar um problema. E aí, aquela pergunta da Letícia, né, da Zena Latif, falando sobre a gente acaba não culpando, quem vai culpar o Trump também daqui a um tempo? Não vai ser isso também, né? Vai falar, olha, pegou o país em frangalhos, é sempre a mesma história, em qualquer lugar do planeta. Pegou o país numa situação terrível e agora teve que fazer isso, né? Não tinha que fazer isso, não parece inteligente, mas o tempo dirá, né? No fim das contas, acaba que é isso. Eu espero que as pessoas se lembrem disso, né? Ontem, engraçado que a gente estava assistindo o jornal ontem, minha filha tem 12 anos, para quem me acompanha há mais tempo já sabe, tem 12 anos, falou assim, pai, o que é tarifa? Porque estava escrito tarifa, né, no GC da televisão. Eu falei, não, é um imposto. Você lembra aquele imposto da Shein, porque ela é consumidora, cliente da Shein? Você lembra aquele imposto da Shein? Então, é isso, não tinha nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos, em vez de fazer para compras vindas da China, como foi que a gente fez aqui, ele fez para todo mundo, para todo lugar. Porque ele, né, achou que isso vai ajudar o pessoal dos Estados Unidos a produzir mais. Ela disse, mas aí todo mundo vai pagar mais caro. Pronto. 12 anos de idade. Basicamente isso. Não preciso falar muito mais que isso. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso querido Brasil brasileiro, porque também o nosso Brasil brasileiro tem das suas, né? Tá aí o Hugo Mota, ontem, num evento da Associação Comercial de São Paulo, se não me falha a memória, deixa eu até ver aqui minhas anotações, Associação Comercial de São Paulo, ele falou o seguinte, entre tantas outras coisas, né? Obviamente, falou sobre benefício fiscal, que a gente tem que acabar com os benefícios fiscais, a gente tem que trabalhar melhor os benefícios fiscais, porque isso tem vários problemas. Falou que, olha, um dos problemas do Brasil é essa história de segurança, o pessoal está chateado com a falta de segurança brasileira, então por que não excetuar as despesas com segurança do arcabouço fiscal? Não é mesmo? Olha que coisa. Então,
aquela história que a gente tem do arcabouço sendo cada vez mais cheio de furinhos, cheio de saídas, né? Vai se concretizando. Você tem aí o presidente da Câmara defendendo isso, porque o Lewandowski vai apresentar um projeto aí de segurança, eu acho que hoje ou amanhã, lá no Congresso. Então, a chance desse projeto todo e esse gasto todo de segurança ficar fora do arcabouço aumenta. O risco fiscal para o Brasil aumenta, porque é aquilo, gente, olha, mesmo que não conte no resultado primário, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E ele vai sair via dívida. Se eu não estou obedecendo o quanto eu ganho de receita, eu vou ter que pegar dívida para pagar aquilo que eu estou gastando, certo? Então, a dívida, a proporção ali, dívida PIB sobe cada vez mais, os juros tem que ficar cada vez mais alto, porque quem empresta dinheiro para o Brasil começa a ficar cada vez mais desconfiado da capacidade do país de pagar essas dívidas. E é sobre isso. Mas você vê, como o mecanismo já não é tão simples, quem vai culpar o Hugo Mota se isso lá na frente acontecer? Quem vai lembrar de Hugo Mota lá na frente, não é mesmo? Então, acaba que a gente tem essa peculiaridade, né? Inclusive, ontem o STF decidiu que as receitas próprias do judiciário também não sofrem limite nenhum. Então, aquelas taxas, emolumentos, multas que o judiciário cobra de você, vai para o cofre da justiça e a justiça gasta como ela quiser, não interessa. A ideia, né, o argumento favorável a esse tipo de coisa é o seguinte: as taxas não são impostos. As taxas que o judiciário cobra, elas são pagamentos por um serviço. Ora, se todo o resto do orçamento do judiciário é pago com o imposto, tudo tem que caber. Eu já estou pagando esse serviço. Eu não estou pagando, não é um outro serviço, é o mesmo serviço. Então eu estou pagando duas vezes. Não precisa ser muito inteligente para chegar nessa conclusão, né? É uma falácia você dizer que não, isso é fruto do trabalho do judiciário. O trabalho do judiciário já está sendo remunerado. Está lá no orçamento da União. Ou então vai viver dessa receita, que é outra excrescência. Seria, né? Outra excrescência. Quer dizer, é um absurdo o que a gente tem visto. Então, tem o nosso querido Hugo Mota aí sugerindo gastos com segurança fora do arcabouço e o judiciário decidindo que o que ele ganha com receitas próprias, ele gasta com o que ele quiser e isso não fica com limite nenhum. Tá bom? Deixa eu só... Finalzinho aqui, só para a gente falar rapidinho do Banco Master. Ontem eu fiquei devendo isso. A história do Banco Master continua mais ou menos na mesma. Todo mundo se conversando. No sábado teve aquela história de um encontro entre os grandes bancos para saber o que fazer com o restante do Banco Master. O BRB vai ficar ali com CDBs e algumas outras coisas, mas deixou de fora precatórios, FDICs, né, que são fundos de direito creditórios, que tem dentro desses direitos creditórios alguns precatórios que ainda não têm valor, alguma coisa específica, né, ainda não estão exatos sobre quanto vai ficar para cada direito creditório desse, e alguns outros investimentos. O BTG, do André Esteves, tem se mostrado, embora tenha... Bom, vamos lá, vamos repaginar essa frase. O BTG nega que tenha oferecido qualquer valor pelo Banco Master e que estaria em negociação para comprar o Banco Master. Mas todo mundo diz que o BTG tem interesse nos precatórios que estão lá no Banco Master. Para você, investidor, que diferença faz essa história toda do Banco Master? Ora, é uma pressão no FGC? Né? O Fundo Garantidor de Crédito garante que até R$250 mil investidos serão pagos por esse fundo, que é um seguro que os bancos fazem para eles mesmos. Tá? Os próprios bancos que bancam, que pagam esse seguro. Claro que pagam com o seu dinheiro, né? Por favor, não se enganem. Né? Que nem aquela história de quem paga o imposto é a empresa, isso não existe. É o correntista que está pagando esse seguro. Mas, e pressiona o FGC? Pressiona. Hoje, aparentemente, segundo alguns cálculos, 50% da liquidez do FGC, que está próximo de 107 bilhões,
teria que ser gasta para pagar para cobrir esses recursos que estão segurados pelo FGC no Banco Master, que às vezes é depósito em conta corrente, CDB e outras cositas más, tá? O que isso quer dizer? O seu dinheiro está correndo risco? Não. Se você investiu nesse CDB, não recebeu ainda, e vamos supor que o banco quebre, porque o BRB desiste da compra e o banco não consegue manter aí os índices, sofre uma intervenção, qualquer coisa parecida. Lembrando que a Basileia do banco estava em 10,53 de setembro do ano passado, e o mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5, né? 10,50. Então está basicamente batendo no piso ali o Banco Master, tá? Esse é um índice de liquidez do banco, que é um índice de solvência do banco, tá? Com seguro você está a investir nesse banco. Bom, hoje tem dinheiro para pagar. O que a gente tem falado aqui, o que eu tenho falado aqui é o seguinte: se você tem 2 eventos como o Banco Master, você começa a ter um problema para o FGC. O FGC pode não ter fôlego para garantir tudo isso. Então, quando o seu assessor, ou essas pessoas que você ouve por aí na internet falando, olha, super oportunidade, um CDB de 140% CDI, imagina, o CDI é a 15%, 40% vai dar 5, 9, 24, de cabeça essa conta, 24 não, 27,5, vai dar, sei lá, 21% mais ou menos ao ano. De rentabilidade, você tem que desconfiar. Por que um banco me pagaria tanto para pegar o meu dinheiro emprestado? Óbvio, é óbvio, porque ele tem algum problema. Você está correndo algum risco. Então eu devia correr disso que nem o diabo foge da cruz? Não, não é isso. Você tem que saber disso para que você não comprometa mais do seu patrimônio do que seria como é que se fala? O aconselhável para esse tipo de investimento. É um investimento arriscado, tem risco. Os bancos deixariam o FGC quebrar? Dificilmente, porque você teria provavelmente um problema sistêmico e aí as coisas ficam complicadas para todo mundo. E também o governo provavelmente sairia em socorro aos bancos se isso acontecesse, porque senão o sistema todo colapsa e aí é pior ainda para todo mundo. Mas, de qualquer forma, não vale a pena você contar com isso. É aquele negócio de que isso não quebra até o dia que quebra, né? É como aquela história de 2008 lá nos Estados Unidos, a crise imobiliária. Quem vai apostar contra o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é sólido há 60 anos. Tem uma hora que pode dar ruim. É só isso que eu estou falando. Mas cobre 250 mil, eu tenho 200, então vou colocar logo os meus 200 mil. Não, não faça isso. Pega um pedaço desses 200 mil e coloca nesse CDB. E o resto você distribui com um pouco mais de segurança, né? Para não correr riscos com esse problema. Caso isso aconteça, agora o BRB, o Banco Master, tenha um problema de liquidez e o FGC tenha que pagar, ele tem dinheiro para pagar, sim, você não está correndo o risco de não receber o seu dinheiro. Demora 2 a 3 semanas, é o tempo médio que o FGC tem resolvido os problemas recentemente, tá? Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas você vai receber até o dia do anúncio do problema. Você recebe, inclusive, o que rendeu, né? Aquela promessa é cumprida até aquele dia e você recebe, então, o seu dinheiro. Isso também faz aí com que eu fiz, eu acho que na segunda-feira da semana passada, não sei, procura nos vídeos mais para trás, aí a gente, num que é específico, a gente está falando mais sobre o Banco Master, até como é que você faz a conta para chegar no fim do período com 250 mil, né? Para você não começar com 250 mil e aí se quebra lá 6 meses na frente, você só recebe seus 250 mil, você perdeu aí o seu custo de oportunidade de estar investido em outro lugar. Beleza? Não tem mais tanto problema com isso, tá? É um risco, você deve lembrar do risco. É só isso que a gente está falando. Hoje não há risco para quem tem títulos aí, CDBs e outras coisas como o Banco Master ou tem dinheiro no banco, tá bom? Bom, eu acho que é basicamente isso. Deixa eu só atualizar vocês aqui. Eu não sei se eu consigo, deixa eu tentar. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver se dá certo. Se começar a travar, eu já descompartilho. Onde está ela?
Cadê? Um minuto, por favor. Sua ligação é muito importante para nós. Rapaz, sumiu. Calma aí, rapidinho, só para a gente ver aqui os futuros. Aqui, ó. Só para a gente ver os futuros aqui. Futuro de S&P 500, 0,84 de alta nesse momento. Nasdaq caindo 0,22 nesta hora do dia, 0,24 agora. 0,24. E aí eu queria mostrar só uma coisa para vocês. Onde é que está isso aqui, rapaz? Não vou achar agora. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. DAX alemão caiu 4,13. UK 100 Index lá na Inglaterra 4,38 no dia de hoje. Nikkei 6,24 de alta. Coreia 1,67. Na Ásia, o pessoal voltando um pouquinho, né, depois da queda muito forte de ontem. Shenzhen, chinês 0,05, praticamente no 0 a 0. Estoque 50 da Europa, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, caindo 4,55. E, como eu já falei, os futuros de Nasdaq caindo 0,21 e de S&P subindo 0,79. Novamente um dia que deve trazer um pouco mais de volatilidade aí para as bolsas, beleza? Deixa eu ver. Vera Reis, Rodrigo, a bolsa despencou, será que isso perdura por muito tempo ou pode voltar a reagir positivamente a curto prazo? Então, pode, né? Vamos supor que hoje o Trump diga, olha, vou dar mais 30 dias para negociar com um monte de gente, a bolsa sobe tudo de novo, porque vai voltar a ter aquela impressão de que essas tarifas são mais para inglês ver do que qualquer outra coisa, né? Isso não vai valer, é só uma conversa e não uma realidade. Então, pode, como diria o filósofo, pode acontecer tudo, inclusive nada. Vai voltar em algum momento isso? Obviamente vai, mas vai passar por um reapressamento aí, um pouco mais forte, inclusive, porque essa volta é um alívio e muita gente naquela história do buy the dip, né, que é o compre a queda, né? Aí um pouquinho você vai lá e compra mais porque você ainda está neste momento de euforia com todos esses ganhos que a gente teve nesses últimos anos, né? Só para lembrar, o Ibovespa, apesar das quedas recentes, o Ibovespa este ano ainda está em alta de 4,4%. Não é a mesma coisa com o S&P, que está caindo 14,25% este ano, né? Então, é basicamente isso, tá bom? Bom, a gente já está avançado aí na hora. Eu queria agradecer vocês pela paciência e desejar bons negócios a todos nessa terça-feira. A gente volta amanhã com o nosso podcast Acorda Sucupira e na quinta-feira com mais uma live. Quem não assistiu ainda, o Maílson da Nóbrega, pode procurar aí nos vídeos do nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, ative o sininho e deixa o like neste vídeo, porque isso ajuda a gente a chegar até mais longe. Se você não me conhece, sou Rodrigo Oliveira, analista profissional de investimentos, consultor CVM, e estou aqui para ajudar você a entender o que está acontecendo, quando eu entendo, porque a gente nem sempre entende tudo que está acontecendo, a entender o que está acontecendo e, inclusive, ajudar você a investir melhor, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bons negócios, até amanhã e avante, Sucupira! Usarei a palavra. De hoje foi criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornal.